Olá, bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando agora o nosso Visita na Record, essa nossa sala de estar de todos os domingos de manhã, para te deixar bem informado, bem informada sobre as principais novidades da nossa região. Você sabe, né? Por aqui passam figuras públicas, pessoas influentes da nossa região, gente importante que está fazendo acontecer muita coisa bacana, não só no nosso interior, aqui no nosso quintal da Record Paulista, com mais de 160 cidades conectadas por aqui. Aliás, pelo Record Plus, você tem muito mais cidades conectadas aí no Brasil e no mundo pela internet. Mas é gente que está fazendo acontecer no Brasil e no mundo. Aliás, hoje nós temos uma visita muito especial. Então, sem mais delongas, eu já apresento para vocês aqui que quem está nos visitando hoje é o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. O bauruense Marcos Pontes, seja muito bem-vindo, viu? Bom dia! Bom dia, Thaís, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Um prazer poder estar aqui contigo, né? Ainda mais num final de semana tão importante como esse. Né? Com certeza, minha gente! Você já encontrou Marcos Pontes por aí, aqui em Bauru, ontem, sabadão, no aeródromo? Porque está acontecendo nesse momento, aliás, já começou, viu? Os portões abertos desde as 9 horas desse domingo, o segundo dia do Arraiá Aéreo, inspirando gerações, que está acontecendo nesse fim de semana, hein? Essa aqui é a 11ª edição do maior evento aéreo civil do Brasil. E, gente, já faz parte do calendário oficial de festividades da cidade. É gente de tudo quanto é lugar, que quer te ver, quer tirar foto, quer ver os shows aéreos, é uma festa, né? Essa é a ideia. O Arraiá Aéreo, inclusive, o que eu considero mais importante é o Inspirando Gerações, que é o sobrenome dele. Porque a ideia é essa, que as pessoas possam ir com a família, com os seus filhos, para olhar, para se divertir. É um evento de família para família. E tem muita oportunidade ali para esses jovens olharem e falar assim, pô, eu quero ser piloto, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Vamos dizer assim, a essência é que cada um deles perceba que se estudar, como diria minha mãe, estude, Sim. Trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Se estudar, ele consegue ser, ele ou ela consegue ser o que quiser na vida. Essa é a ideia. Isso, inspiração que nasceu do seu coração lá na infância, nas grades do aeródromo de Bauru, onde hoje acontece o Arraiá Aéreo, observando, sonhando e pensando como é que seria ter asas, é isso mesmo? Eu olhava tanto para aqueles aviões decolando ali. Aliás, onde está aquela estátua minha lá no lugar, hoje eu ficava ali na cerca, né? Eu e meu irmão, olhando aquilo, falava assim, pô, como será que é sair do chão, ter asa, né? Aquela sensação. E eu lembro muito bem do primeiro dia que eu decolei aqui de Bauru, né? Com um Irapuru. O Irapuru, a gente chamava na Força Aérea de T-23, aqui tinha o Irapuru, que era o civil, né? A versão civil dele, era o PPKBS, vamos dizer, o prefixo do avião. E decolou a primeira vez, né? Aquela sensação de estar voando ali, né? Aquilo era muito bacana. E depois, lá na academia já, né? No segundo ano da academia, que a gente chegava lá, no primeiro ano não voava nada, era só departamento de ensino. No segundo ano a gente começava a voar, e depois de 9 ou 10 missões, que a gente tinha o solo, né? Você passava naquelas missões todas, aí você estava autorizado a voar sozinho pela primeira vez. E eu lembro a sensação de chegar na cabeceira da pista, olhar, né, as faixas todas, olhar de lado, não tinha nenhum instrutor ali, agora está comigo. Né? Que incrível. Dá motor e começa, a hora que você tira ele do chão, a próxima preocupação é eu tenho que pousar bem, você vê, depois. Mas é tão bom isso aí. Por que eu estou falando isso? Né? Porque se você pensar, né, cada jovem que hoje está no Arraiá, amanhã esse jovem ou essa jovem pode estar a bordo de um avião, comandando um avião. Pode estar numa sala de cirurgia, comandando uma cirurgia. Pode estar comandando uma equipe de engenheiros para construir um prédio, quanta coisa. Então, a gente tem que acreditar no talento dessa juventude toda, sabe? E motivar. Essa é a ideia. Então, a gente consegue motivar e que eles acreditem que são capazes de chegar lá. Você falando de estudos, quanto tempo para chegar naquela cápsula e ir até o espaço, né, gente? Construir toda essa história, nessa nave, enfim, só de preparação na NASA, 2 anos no mínimo.
Quando você chega lá, primeiro você tem que ser selecionado, né? E para ser selecionado, você tem que ter toda uma carreira atrás. Então, na época, lá quando eu cheguei, eu já era formado como administrador público, ciências aeronáuticas. Eu era piloto de caça, eu era piloto de testes de aviões, engenheiro do ITA, tinha feito mestrado em engenharia de sistemas, mestrado em otimização de trajetórias orbitais. Ou seja, vem toda uma camada de estudo antes, experiência. Sim, né? começou no experiência Exército, não teve vida fácil. Na Força Aérea. Na Força Aérea. Na Força Aérea. Fui para a Academia da Força Aérea primeiro. E você vê que tem uma carreira toda atrás. Às vezes a pessoa imagina assim, não, amanhã eu vou ser astronauta. Não é assim. De novo, você tem toda uma preparação para chegar. E depois lá também não é fácil. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu vou chegar lá, vai ser tranquilo, né? Eu tinha a ilusão, por exemplo, agora eu posso confessar, né? Eu tinha a ilusão de que ia chegar lá, o treinamento, quando falava treinamento, eu imaginava que era treinamento físico, né? Mas não tem nada a ver, o treinamento físico é 5% do seu tempo lá, 70% é técnico, né? Eu sou especialista em missão, o que é? Um tipo de astronauta profissional responsável em fazer montagem, manutenção, cuidar, como se fosse um engenheiro de voo. Para quem gosta de filmes de aventura, aquele Star Trek, Jornada nas Estrelas, é o Scott, do Star Trek, aquele que conserta a espaçonave. Essa é a minha função a bordo. Mas para isso você tem que estudar muito o sistema. Então 70% do tempo é sistemas, é aprender a montar, operar a espaçonave em situação normal, de emergência. Às vezes o pessoal, que nem agora, vai começar, né, se Deus quiser, vai começar a ter muitos turistas espaciais, né, para usar o espaço de forma comercial. Aí, qual a diferença entre um turista espacial e um astronauta profissional, no meu caso? Né? A diferença é que esse daqui é igual o piloto da Latam ou da Gol, que sabe pilotar o avião em situação normal, de emergência, e o turista é aquele que está lá atrás, no assento do passageiro. Curtindo, Então, a gente precisa diferenciar isso. E o que a gente quer é que nós tenhamos mais astronautas profissionais, né, no país. Isso é toda uma luta que eu tenho desde o tempo do Ministério também. Mas aí o treinamento é isso, 70% parte técnica, 15% a parte emocional, treinamento emocional, porque você vai ficar num ambiente confinado, em situação de estresse, risco com outras pessoas. 10% é treinamento fisiológico com médicos no hospital, para você aprender como que o seu corpo vai ser alterado no espaço e piorado, né, diga-se de passagem. E 5% a parte física, né? Aí depois você se forma. Né? Me formei em dezembro de 2000. Eu imaginava que eu ia voar em 2001. Nada. Já estou com o diploma aqui, posso ir? Não aconteceu. 2002, nada. 2003, teve o acidente da Colômbia, perdi 7 amigos lá e 0. Porque as pessoas não podem se iludir. Um voo espacial ele tem riscos, logicamente. E, aliás, os riscos são calculados da seguinte forma. Na ida, na volta, na estadia, em tudo? Aí, na parte de engenharia, você calcula isso sem considerar riscos externos, tipo raio, essas coisas assim. Em termos de sistemas, você calcula os riscos aceitáveis dentro da NASA, aproximadamente 1 por 50. O que quer dizer 1 por 50? Um acidente para cada 50 voos. Né? E em certas situações pode até aceitar 1 por 40, mas 1 por 50 é o normal. Para você comparar com a aviação civil, para você testar um sistema crítico, pouso automático, você tem que demonstrar que não vai ter que vai ter um acidente a cada 10 a nona, ou seja, 1 com 9 zeros voos. Então dá para ver que a comparação é bem um voo espacial muito mais arriscado, vamos dizer assim. Mas a gente precisa, não é para desanimar ninguém, que a gente precisa de mais candidatos. Por falar nisso, muito em breve vai ter a primeira missão com pouso na Lua. Você vê, desde 1972, foi a última missão que o Eugene Cernan, que era amigo meu, ele tirou o pé da Lua e agora, né, segundo a NASA, no final de 2027, eu acredito no começo de 2028, vai ter a Artemis 3 para realmente pousar na Lua de novo. E tem muita coisa aí nessa área bacana. E que tem a ver com a continuação do que nós vimos em abril desse ano, a Artemis 2, né? Que eles foram para o lado oculto da Lua, o local mais longe que a gente, ser humano, conseguiu chegar, né? Bateram o recorde. Demais. O recorde era da Apollo 13. A Apollo 13, lembra que a Apollo 13 teve todo aquele problema, tem explosão de um recipiente de oxigênio, né, que explodiu, levou um pedaço da espaçonave, tem filmes sobre isso, tudo. Eu conheci o comandante, né, conheci o Fredo, que era um dos, Fredo era o apelido, né, mas um dos tripulantes, né, e
o Jim Lovell, que era o comandante, a gente jantou uma vez lá no Kennedy. Então eles contaram isso. Eu perguntei, o filme é realista, né? Aquilo lá? Ele falou, não, é aquilo lá, aconteceu aquilo lá mesmo. A gente que deu a consultoria do filme para ver o que é que acontecia, né? Você vê, como eles não conseguiram pousar na Lua, que eles iriam pousar na Lua, eles tiveram que retornar e usaram a Lua, né? A gravidade da Lua para fazer o retorno. E nesse retorno, eles foram os seres humanos que foram mais longe, né, de toda a história da humanidade, até então, até o Artemis II. O Artemis II ele passou 5.000 milhas, né, dessa distância. Então, agora é a tripulação do Artemis II, que foram os seres humanos que foram mais longe. E você mantém contato com todos eles até hoje? Não, porque o pessoal da Lua, grande parte já partiu, né? Você vê, a gente tem menos de 600 astronautas na história da humanidade. Imaginei que era mais, olha só. Menos de 600 na história da humanidade. E muitos desses, da época ali do Mercury, Gemini, Apollo, esse programa todo, muitos já foram embora, né? E vem cá, nós estamos no Arraiá Aéreo comemorando 20 anos da sua ida, né, fora do planeta. Aliás, esse que está aqui hoje, gente, é o único astronauta do hemisfério sul do Brasil até o momento, né? Hemisfério sul da Terra. Da Terra, não só do Brasil. Olha só. Por quê? Daqui a pouquinho você vai entender, viu? Vou te explicar, então fica aí, porque depois do intervalo tem mais informações também sobre o Arraiá Aéreo que está rolando aqui na nossa região. A gente já volta.